Bem-vindos, começa agora a temporada 19 do E2. O programa da Escola Superior de Comunicação Social tem novos episódios. As rubricas que já conheces vão continuar, mas temos uma novidade. Ao longo da temporada vamos trazer convidados para debater temas atuais, assuntos importantes e que marcam os nossos dias. Hoje falamos de redes sociais digitais, que são autênticos mundos dentro do mundo em que vivemos. É neles que partilhamos fotografias, vídeos, stickers, GIFs, mostramos as nossas vidas e as nossas opiniões. Existe por vezes uma justiça popular nestas redes onde falam a emoção e a razão. Vamos ver o ambiente que se vive nestas plataformas falando sobre dois fenómenos destas praças online, a call-out culture e a cancel culture. Mas antes de passarmos ao debate, é preciso perceber duas coisas. Como é que as pessoas interagem nas redes sociais digitais e como é que os seus utilizadores formam opiniões? Duas perguntas com respostas no Repórter E2. Sérgio Tavares é a voz de uma minoria, os que são céticos quanto à Covid-19 e os que acham que algumas medidas sanitárias foram exageradas ou não fizeram sentido. Foi o rosto do movimento Jornalistas pela Verdade. Já sem a página que o tornou conhecido, continua a divulgação através de diretos e de publicações em redes sociais online, como o YouTube e o Facebook. As redes sociais foram importantes para nós termos voz, porque nas televisões não tínhamos nem nos jornais, mas as próprias redes também condicionaram muito e fizeram muita censura. A censura é grande, mas é uma bola de oxigênio porque permite-nos chegar a pessoas que sem estas redes nós não chegávamos. E as pessoas iam todas alinhar no mesmo discurso, na mesma narrativa e não iam conhecer outras realidades. Nos anos 70, foi desenvolvida uma teoria de comunicação de massas chamada espiral do silêncio. Defende que quando alguém tem uma opinião que não é da maioria, a pessoa permanece em silêncio, com medo de ser criticada. Nas redes sociais digitais, os contornos que a teoria assume não são exatamente os mesmos. Enquanto antigamente, nos meios de comunicação de massas, nomeadamente, por exemplo, a televisão, que é o grande meio de massas, uma pessoa para dar uma opinião tem que aparecer. Na rede social, ou nestes meios mais digitais, as pessoas estão identificadas, é verdade, porque houve esse movimento de tentar identificar as pessoas, mas o facto de eu estar identificada não me expõe da mesma maneira do que eu estava exposta no meio de comunicação. O que não quer dizer que o facto de uma opinião maioritária se impor e ser de tal maneira expressiva que não leva algumas pessoas a inibir-se de participar na discussão e de dar a sua opinião. Mas, de qualquer modo, acho que há uma maior liberdade e já não há essa imposição da teoria maioritária em relação a todas as outras pessoas. É muito mais transversal. Existe uma grande questão. A opinião que formamos é realmente a nossa ou é influenciada por aquilo que vemos nas redes sociais online? Qualquer rede social que esteja aberta e que faça parte de uma vastíssima comunidade, ela influencia a opinião, não é? Vai-nos formatar, de certa maneira, para nós olharmos para as coisas de uma determinada maneira. Eles canalizam-nos para nós exatamente aquilo que nós costumamos procurar e vai-nos fechando cada vez mais o ângulo. Não sou propriamente defensor da ideia de que nós aderimos ou subscrevemos as causas e as ideias dos outros se alguma coisa em nós não apontasse já para isso. Assim, surgem bolhas de informação. Os utilizadores das redes sociais digitais rodeiam-se de pessoas que partilham as mesmas ideias e valores. Não quer dizer que não ouçam visões diferentes, mas pode ser mais difícil aceitá-las. As correntes de opinião que existem nas redes sociais online geram muitas vezes situações de cancelamento. Alguém faz algo questionável, é chamado à atenção e sofre consequências. A nível da conduta pessoal e do respeito pelos direitos das outras pessoas, há vários casos e episódios dentro do movimento maior da cancel culture que são também a demonstração de que a paciência de uma parte da sociedade para tolerar a conduta de outra parte da mesma sociedade está a esgotar-se e que não é ignorando e tolerando certas condutas, certos comportamentos que nós vamos ajudar a resolvê-los, o nosso silêncio torna-nos cúmplices. Na Austrália, o dicionário Macquarie elegeu cancel culture como a palavra do ano em 2019. Enquanto para uns é sinónimo de intervenção e ativismo, para outros não passa apenas de uma moda. A verdade é que o fenómeno sempre existiu e agora encontra um novo palco nas redes sociais digitais.
São convidados deste debate os professores e investigadores do ISCTE, Gustavo Cardoso e Tiago Lapa. Doutorados em Sociologia, estudam várias áreas da comunicação. O Gustavo foca sobretudo nos estudos da internet e do jornalismo, na sociologia da comunicação e também nas áreas dos mídia e sociedade. Já o Tiago estuda literacia dos novos mídia, métodos de pesquisa online, sociedade digital e também estudos da internet. Bem-vindos, obrigado por estarem presentes neste que é o primeiro debate do E2 nesta temporada. Gustavo, para começar, pegando no conceito de opinião pública, que mudanças é que as redes sociais digitais trouxeram à nossa forma de pensar enquanto sociedade? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho que nós temos que olhar para as redes sociais como um exemplo da transformação da comunicação. Nós não vivemos, apesar de estar a passar este programa na televisão, nós não vivemos já num mundo dominado pela televisão, os jornais e pela rádio. Nós temos uma comunicação em rede, o que quer dizer que diferentes formas de comunicar estão agregadas. É isso que nós fazemos quando, por exemplo, tornarmos essenciais para a comunicação, partilharmos nós daquilo que temos. Não basta serem as coisas partilhadas através da televisão. Se nós não partilharmos na rede social, não vai chegar a um conjunto alargado de pessoas. E, portanto, isso cria uma transformação da opinião e do espaço público. Isto tem a ver com a maneira como as televisões e as redes sociais se articulam. Há um conjunto de celebridades que acaba por ocupar um palco. E elas ganham predominância na televisão, passam depois para as redes sociais, embora também existam pessoas que são criadas nas redes sociais e que ganham alguma amplitude. Tudo isso quer dizer que a nossa forma de comunicar mudou e que a ideia de opinião pública e a forma como as coisas foram criadas, quando nós falávamos de espiral de silêncio, de um conjunto de conceitos, eles têm que ser readaptados a uma realidade. Nós comunicamos de forma diferente e, portanto, temos que olhar para essa comunicação também para compreender o que é que está a passar-se. Estas questões da cancel culture, que a gente já vai falar daqui a bocado, são interessantes, mas também não trazem muito de novo. Mas isso a gente depois pode vir a falar daqui a um pouco mais. Vamos perceber daqui a pouco estas questões da cancel e da call-out culture. Tiago, o Gustavo pegou num ponto que há pessoas que conseguem ter uma voz mais ativa apenas nas redes sociais digitais, como também pessoas que vieram de outros meios, da televisão, da rádio, dos jornais, e que depois conseguem ter este palco nas redes sociais online. Mas como é que é possível? Quais são os trampolins, digamos, para que uma pessoa consiga ter uma voz mais ativa e, digamos, colocar publicações virais nestas redes? Bom, essa questão é uma questão, obviamente, de $1 milhão, no sentido em que muita gente está à procura de fazer mensagens e de construir mensagens virais e de ter sucesso e visibilidade nas redes sociais online. Eu acho que é um misto de fatores e, em particular, se abraçar uma mensagem ou uma causa que se tornou bastante popular e que, numa lógica em rede e conectiva, consegue agregar em torno dessa mensagem ou dessa causa um conjunto alargado de pessoas que se sentem mobilizadas a partilhar com terceiros. E, portanto, há aqui um fenómeno coletivo. Aquilo que se torna viral, muitas vezes, não é ou não basta aquilo que é a vontade individual ou a genialidade individual de construir uma determinada mensagem, mas também de saber motivar os outros a partilhar essa mensagem e ganhar essa dimensão viral. Formar, digamos, uma comunidade. Formar uma comunidade em torno de si. E, portanto, é a partir daí que o sucesso de alguém que começa a utilizar as redes sociais online começa. Agora, são casos raros, apesar de tudo, não é? E, portanto, aquilo que é eventualmente mais comum ou mais fácil, aliás, como foi dito pelo Gustavo, é alguém com já algum prestígio ou bastante prestígio social e que depois passa de um meio para o outro, até de uma lógica transmediática, de capitalizar o seu prestígio, o seu estatuto e daí fazer disseminar uma determinada mensagem. E, portanto, é a partir desses fatores que muitas vezes também se criam ou prolongam comunidades através das redes sociais online. Tocou num conceito que toca aqui numa outra questão que podemos explorar, Gustavo, esta formação de uma comunidade nas redes sociais digitais muitas vezes pode ser feita através de um discurso mais audaz, mais forte, que se calhar não teria, essa força não existiria se fosse um discurso cara a cara?
O facto das pessoas estarem mais distantes e, tal como foi falado na reportagem, não terem que apresentar-se, dar a sua cara, ajuda a criar um maior à vontade na forma como se comunica. Mas, na realidade, o que eu acho que está por trás e que é a discussão fundamental aqui que é precisa ser feita é saber se nós aceitamos ou não ainda a ideia de que o direito à palavra é também o direito a ser criticado. Pronto. E essa é a base desta discussão. Nós comunicamos, temos hoje em dia a possibilidade de cada um de nós ser uma televisão, se utilizarmos o YouTube, sermos um broadcaster, se utilizarmos o Twitter. Portanto, nós podemos fazer quase tudo aquilo que antigamente estava apenas na mão dos jornalistas. A questão é saber se a nossa própria cultura cívica, ou seja, aquilo, se nos ensinaram em algum momento, antes de nos darem para a mão estas armas comunicativas, o que é que nós podemos fazer e como é que devemos fazer. Em algum momento, alguém nos deve ter dito que é assim, tu tens o direito de dar a tua opinião, mas sabes que a seguir alguém te vai criticar. Aliás, quando nós estamos a falar em termos científicos, quando aqui estamos no quadro da Escola Superior de Comunicação Social, nós somos professores do ISCTE, nós quando publicamos alguma coisa, quando queremos publicar algum artigo, nós sabemos que vai haver alguém que nos vai criticar e vai dizer que aquilo está mal. E essa é a regra. Portanto, se a pessoa não está preparada para ouvir dizer que está mal, então é melhor escolher outra profissão e não ser cientista. Temos de ter essa capacidade e de a questão ouvir... é saber se a população em geral tem também, em algum momento, se isto lhe foi explicado. É a mesma coisa. Nós na escola não ensinamos as pessoas a serem prémios Nobel. Alguns poderão, por aprender a escrever, algum dia chegar a ser um prémio Nobel. Aqui é a mesma coisa. Nós não ensinamos as pessoas todas a serem jornalistas ou a serem grandes comunicadores, mas temos que as ensinar também a perceber que podem expressar a sua opinião e têm que ouvir a crítica, sem ser agressivos. Esse confronto, lançando aqui uma outra questão, é esse confronto de opiniões que existe nas redes sociais digitais, tal como no resto da sociedade, naturalmente, da sociedade física, por assim podemos dizer. Mas aqui entramos num outro campo, o campo dos algoritmos que existe nas redes sociais digitais. Existe uma grande diversidade de opiniões e os algoritmos tendem a mostrar aquilo que são os valores que partilhamos com outras pessoas. Aparecem-nos nas nossas páginas os nossos pares, as pessoas que têm opiniões semelhantes às nossas. Isto não faz com que possamos ser menos tolerantes a ouvir uma opinião contrária quando ela nos surge? Bom, isso é uma boa questão, mas já agora queria voltar um pouco antes e à questão da virilidade. Há quem saiba aproveitar muito bem a polémica que é gerada em torno daquilo que dizem nas redes sociais online e, portanto, já faz parte de uma estratégia comunicativa utilizar essa polémica, lançando determinado tipo de afirmações ou posições que já sabem que vai gerar um grande fluxo comunicativo e de partilha precisamente pela polémica que gerou. Quanto à questão do algoritmo, bom, aqui a questão prende-se com até que ponto aquilo que se passa nas redes sociais online nos diz mais da tecnologia ou do algoritmo ou das pessoas. Há uma tendência social para a homofilia, há uma tendência que nós já temos, até prévia à existência das redes sociais online, de nos darmos com quem partilhamos determinado tipo de características em comum e, em particular, visões do mundo em comum. E, portanto, isso já é uma tendência natural dos seres humanos. E em que muitas vezes também há essa tendência de desvalorizarmos um conjunto de informações que são contraditórias com aquilo que nós acreditamos. Agora, coloca-se de facto aqui uma questão pertinente, até que ponto os algoritmos não estão a amplificar esse tipo de fenómenos e a polarizar ou ajudar a contribuir para a polarização das opiniões, tendo em conta que os algoritmos reforçam o tipo de informação que nos chega em primeiro lugar. Se já era difícil às vezes as pessoas aceitarem o contraditório, ainda dificulta mais o entendimento dos dois lados. Vamos então a um dos pontos quentes, digamos, deste debate que tem a ver com a cancel e com a call-out culture. Antes de discutirmos aqui em estúdio este mesmo tema, fomos à rua ouvir algumas opiniões sobre estes dois fenómenos e saber o que é que as pessoas sabem sobre a cancel culture e sobre a call-out culture. A cancel culture acaba por ser um bocado uma onda de hate por parte de um grupo enorme de indivíduos. É quando as pessoas se juntam de forma a tentar retirar a plataforma de alguém que elas acreditam que fez alguma coisa de mal. Por exemplo, está um grupo gigante de pessoas
se houver uma pessoa que está fora desse contexto de discordar com alguma coisa que eles dizem, toda a gente salta para cima dele e basicamente dá um shutdown em todas as opiniões que eles têm. Este gajo é mau, agora não vou falar mais sobre ele, ele não vai prestar mais nada, etc. Não, vamos perceber porque é que a pessoa é má, vamos ensinar à pessoa porque é que está errada. Não vamos chamar nomes à pessoa, não vamos tratar mal a pessoa só porque ela tem uma opinião diferente da nossa, mesmo que possa ser algo errado a nível ético. Toda a gente tem o direito a ter a sua opinião, por mais errada que pareça para nós. Eu acho que não é por haver um cancelamento que a opinião da pessoa vai mudar. Eu acho que a cancel culture acaba por ser um bocado também um processo de aprendizagem por parte da sociedade, mas isto faz-me lembrar um bocado aquelas diferenças que haviam nos séculos XVI e XVII entre religiões, em que a malta ia todas às guerras só porque a religião deles era diferente da minha. Aqui acaba por ser um bocado menos violento, mas acho que a essência é a mesma, sinceramente. Gustavo, as redes sociais digitais tornaram-se num novo palco de guerra entre diferentes visões do mundo, como ouvimos agora aqui por último? Eu acho que essa é uma visão errada, porque vamos ver uma coisa. A sociedade tem por base a comunicação. Em cada época existem ferramentas. Aquilo que é fundamental nós percebermos é que tem que haver espaço para expressar a opinião. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas sobre aquilo que foi feito ao Donald Trump e retirar o Donald Trump do Twitter. É claro que estamos a falar de uma situação muito particular, um caso único, um presidente, um dos homens mais poderosos do mundo, e a sua voz, e no contexto das eleições que estavam a decorrer. Mas nós, efetivamente, temos que perceber que se entrarmos numa dinâmica de retirar a palavra, mesmo que seja apenas por impedir que essa palavra seja expressa, nós estamos a criar as raízes e as bases para a construção de regimes totalitários, porque as democracias Nesse funcionam... caso foi a agitação popular aqui a funcionar como força para uma censura? Aqui a questão é saber quem é que pode cancelar alguma coisa e se tem o direito ou não de o fazer em nome do bem do todo, ok? A questão é essa. Nós, neste momento, temos um conjunto de ferramentas, temos um conjunto de regras, temos um conjunto de legislação. Em última análise, existe sempre a lei e os juízes para determinar o que é que pode ser e o que é que não pode ser dito. Essa é a válvula de segurança da liberdade de expressão. Embora nas redes sociais digitais... Porque são espaços privados. A regulação. Porque são espaços privados. E a questão é saber se eles devem ser espaços privados nesse campo. Ou seja, se é possível o Facebook e o Twitter decidirem, por motivos económicos, o que é que pode ser dito e o que é que não pode ser dito. Ou se devem apenas poder decidir, amparados em algum outro tipo de dinâmica, tal como nós já conhecemos, da legislação, da dimensão do sistema judiciário, como é que as coisas podem funcionar. Porque já agora, só para fazer uma ponta aqui com aquilo que o Tiago estava a dizer há pouco. Passar a seguir para o Tiago, sim. A questão é que quando nós temos a ideia de que as redes sociais e aquilo que aparece tem a ver com os nossos gostos, aquilo que nós gostamos, é preciso perceber também que as redes sociais têm por objetivo que haja viralidade e que haja distribuição da comunicação. E nessa dimensão nós também sabemos que muitas vezes as redes sociais mostram-nos aquilo que nos provoca uma reação, aquilo que nós não gostamos, aquilo que é antipático, porque isso cria também. E as redes sociais são um negócio, ou seja, toda esta conversa que nós estamos a ter, nós não estamos a falar do espaço público da rua ou da cidade de Lisboa ou do país. Nós estamos a falar de um espaço privado que pode ser equiparado a um restaurante ou uma discoteca ou a um cinema, o que nós quisermos deste tipo. É aí que isto se passa. Antes de continuarmos então a perceber aqui estas vantagens e desvantagens, se é assim que podemos dizer sobre estes dois fenómenos, Tiago, qual é afinal a diferença entre cancel culture e call-out culture? Se é que há aqui uma diferença ou uma associação? Sim, bom, em particular a diferença que é estabelecida entre estes dois conceitos tem a ver com não através de um cancelamento, aliás, como foi dito na reportagem, não é? Foi indicado que o cancelamento de um determinado tipo de discurso ou personalidade ou celebridade não significa um crescimento ou um progresso social, significa pura e simplesmente o silenciamento, enquanto que há ponto que é mais justo haver um call-out ou um calling-out para que a pessoa possa reparar um comportamento que possa ser entendido como danoso ou discriminatório no passado. E, portanto, é por aí que passa essa diferença entre este tipo de culturas, digamos assim.
Embora as duas estejam bastante associadas e esta diferença tenha surgido de potenciais exageros ou injustiças que podem ter ocorrido da tal dita cultura de cancelamento, mas que muitas vezes também surge por causa de injustiças percebidas por parte, ou pelo menos por uma parte da população, quando muitas vezes há também uma parte da população que entende que as instituições não funcionaram. Certo grito de revolta. Uma espécie de revolta daquilo que sentem como uma injustiça, quer numa empresa, quer em torno de um determinado grupo social, etc. Agora, há perigos associados em torno daquilo que é fazer justiça em praça pública, uma caça às bruxas, digamos assim, e em que torna-se fácil... Isso leva precisamente à próxima questão, Gustavo, estas manifestações, umas vezes fundamentadas, outras vezes não fundamentadas e que têm como base rumores, informações que não são corretas, é uma justiça popular que é feita nestas redes sociais digitais. Quais são as consequências disto? Em primeiro lugar, eu acho que quer eu, quer o Tiago estamos a dizer a mesma coisa, no sentido em que se há uma coisa que a partir de nós podemos dar como certa, é que justiça popular não é justiça. É a lei do mais forte. É alguém quem chegar, faz mais barulho, quem consegue... E há um problema aqui, porque isto não é... Quando nós estamos a falar desta análise daquilo que se passa nas redes sociais, nós não estamos a fazer uma análise do género de eu voto a favor e tu votas contra e a maioria ganha e, portanto, esta é a posição correta. Não, nós estamos a achar que existe um número indeterminado de pessoas, que são algumas, que nós não sabemos quantas é que são, nem o que é que representam em termos da totalidade da população, e que manifestam uma opinião. E que depois, muitas vezes, como isso é também notícia, alimenta o jornalismo, que por sua vez lhe dá maior visibilidade, que torna a discussão numa discussão pública, que às vezes é interessante que possa existir, porque às vezes há temas que de outra forma não chegaram lá, mas depois é preciso separar isso, que é o facto de poder discutir as coisas, das consequências que existem, em particular porque os motivos que levam as pessoas a tomar determinadas posições na praça pública podem ser os mais lícitos possíveis e bondosos, ou serem os mais maquiavélicos e tortuosos, porque alguém quer se vingar de outra pessoa qualquer. Portanto, as redes sociais são espaços onde nós comunicamos com as outras pessoas, onde nós podemos expressar a nossa opinião, mas não são espaços nem para fazer valer opiniões, a minha sobre a dos outros, nem fazer qualquer tipo de justiça. É o que às vezes se tenta passar. Porque isso dá dinheiro. Para a justiça existem outros mecanismos na sociedade e para expressar a opinião. E mesmo o jornalismo, por vezes, é ele próprio atropelado para esta dinâmica, porque quer ir atrás da notícia, quer ir atrás do que é que está a acontecer, e depois, por vezes, tem que vir pedir desculpas. Ele próprio, porque foi atrás de uma história que não teve tempo para verificar as fontes, deu notícia sobre algo que estava a acontecer, mas provavelmente era esperado que o tivesse feito certificando que aquilo que estava a acontecer era exatamente assim e, portanto, fazia sentido. Senão, em última análise, o que vai acontecer é que as pessoas vão passar a ter medo de falar e a seguir, quando derem, por isso estão a viver numa ditadura em vez de viver numa democracia. E essa é uma questão que muitas vezes é levantada nas redes sociais digitais, este receio de falar com medo que possa levantar às vezes certas opiniões, umas vezes se calhar com mais razão, outras com menos. Tiago, para terminar, podemos nestes casos dizer que está em curso uma espécie de primavera cívica, onde por um lado temos algum receio que exista uma manifestação de tomada de uma posição e do outro lado uma mudança de mentalidades? Bom, eu acho o termo um bocado forte, esta ideia de primavera cívica. Há, de facto, um conjunto de fenómenos que parecem ser fenómenos novos. Aquilo que está a ocorrer também com as redes sociais online, há quem fale disso, não é? Que há um empoderamento do consumidor e de que, perante entidades como empresas, já não tem o monopólio da sua comunicação externa e, portanto, da sua própria imagem. E, portanto, há, e tem havido e tem ocorrido nos últimos anos, um conjunto de movimentos para denunciar determinadas situações
num espaço que é privado, é verdade, mas cujo estatuto social não está muito bem definido. Acho que é precisamente por essa indefinição também que estamos a discutir estas questões. O Facebook é um espaço privado, o Twitter é um espaço privado. No entanto, muitas vezes e na prática funciona como uma esfera pública. Mas houve até certos movimentos que tiveram origem precisamente nas redes sociais digitais que depois tiveram repercussões fora delas. Sim. No caso do Me Too, do movimento Me Too, do Black Lives Matter, isso, por exemplo, foram questões que passaram das redes sociais digitais para a realidade. Sim, é verdade. E muitas questões que surgiram nas redes sociais online nós podemos entender como justas. Mas qual é o limite? Quem regula isto? Não é? No fundo, de facto, estamos a falar numa justiça turba, por mais justa que nós podemos considerar, mas não é assim que de facto funciona uma democracia, não é assim que de facto funciona a justiça, que é regulada institucionalmente e que tem um conjunto de garantias, até de defesa, para quem está a ser acusado. E, portanto, é disso que se trata. E isto traz novas questões para cima da mesa. Claro que antigamente já existia manifestações, a própria televisão, os próprios meios tradicionais davam cobertura a determinado tipo de denúncias e demonstrações públicas. Elas têm um novo palco, por isso também acho que é um bocado exagerado falar de uma primavera cívica. Já havia outros espaços de protesto, de denúncia, ou se quisermos até de cultura de cancelamento ou de calling out, no sentido de pedir às pessoas que se retratem por aquilo que fizeram ou por aquilo que disseram. Mas, por outro lado, as redes sociais online e uma justiça, uma ideia de um palco em que se faz justiça popular pode trazer, obviamente, os seus riscos e, em particular, pode trazer uma deterioração às instituições democráticas. E do próprio discurso democrático, não é? E do próprio, do próprio discurso democrático, não aceitando muitas vezes o contraditório ou a garantia de defesa das pessoas que estão a ser denunciadas. E aí é mais difícil, com certeza, o discurso e o diálogo. Gustavo Cardoso, Tiago Lapa, obrigado por terem estado presentes neste que foi o primeiro debate do E2 de vários que vão existir ao longo da temporada. O programa está de volta para a semana com um novo episódio. Acompanhem-nos nas redes sociais digitais, no Instagram e no Facebook em E2.ESC e também no YouTube em E2ESC. Desejo-te uma excelente semana. Fica bem.